Bem-vindos ao Dentro da História, canal para amantes de história contemporânea. Chegamos ao fim do nosso longo percurso, neste mês de abril de 2026, um mês que Giovanni e eu quisemos dedicar à Guerra de Libertação, ao desfecho final da Guerra de Libertação. Desenvolvemos então uma minissérie que hoje chega ao fim, que teve vários episódios. Começamos no dia 1º de abril com Mussolini de Salò, o último Mussolini. O Duce após a libertação do Gran Sasso até seus últimos dias, mas sem falar propriamente dos últimos dias em si. Depois, a RSI, a República Social Italiana, nós a analisamos a fundo, tentamos entender o que ela realmente era, se era um sujeito autônomo ou um Estado fantoche. Em seguida, o episódio Guerra Civil, que concluiu outra minissérie, aquela que chamamos de Guerra Civil, e que começamos meses atrás, sobre a controvérsia entre libertação ou guerra civil. No dia 16 de abril, mergulhamos no contexto da virada de Salerno, um elemento fundamental para entender o nosso pós-guerra, para compreender o nascimento da República Italiana. Tivemos nosso tradicional encontro com as cartas dos espectadores. Depois, no último dia 21 de abril, o ato final. Mussolini, o último ato, a fuga de Milão em direção a Como, depois para Dongo, a execução após a captura e a exposição em Piazzale Loreto. Hoje decidimos encerrar esta minissérie com um experimento que, em parte, já fizemos em dezembro passado com nosso presente de Natal de 2025. Um especial de Ucrânia, o clássico Esse. O que teria acontecido se o nosso Esse de hoje, que elaboramos com base em várias observações, dados históricos e cenários desenvolvidos, o fascismo italiano teria sobrevivido sem a Segunda Guerra Mundial? Hoje, tentamos dar a vocês não apenas uma resposta, mas também desenvolvê-la, criar um cenário alternativo. Tentamos desenvolver vários quadros, vários cenários, e a resposta é: sim, provavelmente o fascismo teria durado mais tempo, mas não é nada certo que teria sobrevivido indefinidamente. O motivo? Vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. Sabemos que a queda do fascismo italiano está diretamente ligada à guerra, às derrotas militares, à crise econômica muito grave, com um agravamento adicional sobre a sociedade privada de muitos bens essenciais. Perda do consenso interno. Por fim, a decisão do Grande Conselho de destituir Mussolini e a intervenção do rei com a destituição. Tudo isso é uma consequência mais ou menos direta da decisão de entrar na guerra em junho de 1940. Em pouco mais de 3 anos, o fascismo se suicida. Essa escolha se revela absolutamente errada. Não foi a única escolha errada feita pelo regime, mas provavelmente foi a pior. Se nós tirarmos desse cálculo histórico o elemento bélico, tirarmos a Segunda Guerra Mundial, o que temos? Com certeza não há invasões aliadas, não há bombardeios, não há privações desse tipo. Com certeza não acontece o colapso militar depois de 8 de setembro de 43. Com certeza a pressão da opinião pública interna é muito menor. Nesse cenário, o regime provavelmente teria continuado a existir mesmo depois dos anos 40. Mas não de forma absoluta, porque o fascismo tinha fragilidades internas, mesmo sem a guerra. Aliás, a economia italiana, que tinha sido recuperada à base de muitos sacrifícios, antes da Grande Guerra, e que depois viu tudo desmoronar. Entre o terremoto de Messina, a guerra na Líbia e a Grande Guerra, passou por momentos muito difíceis. Tanto que foi necessária a criação do IRI para evitar uma falência atrás da outra, o chamado efeito dominó. A criação do IRI foi um amortecedor necessário, mas não suficiente para evitar que o Estado italiano tivesse continuamente problemas econômicos. Além disso, a decisão de atacar a Etiópia e sofrer sanções internacionais, e logo depois apoiar a revolta de Francisco Franco na Espanha, resultou em um enorme gasto para os cofres do Estado. O crescimento econômico interno na Itália era limitado. A forte intervenção estatal promovida pelo IRI, sim, era realmente forte, mas ineficaz. Erga omnes, para todos. O próprio princípio da autarquia, criado para responder idealmente às sanções, funcionava como propaganda, mas não era sustentável a longo prazo. Para uma economia como a italiana, essencialmente de transformação, de processamento,
Mas sem recursos naturais, o caminho autárquico e, antes disso, a renúncia forçada às importações havia levado a um colapso. No âmbito da opinião pública interna, o regime havia construído seu próprio consenso de maneira controlada, baseando-se essencialmente em repressão e incentivos. A repressão da dissidência tinha caráter militar. Já na experiência anterior ao período fascista, os esquadrões que circulavam pelas cidades, espancando todos os opositores, às vezes até atirando neles. Depois veio a propaganda, cada vez mais pesada, cada vez mais insistente. O famoso Mincu Pop, o Ministério da Cultura Popular, que fez um trabalho enorme para converter os italianos à cultura do fascismo e ao culto ao líder. O auge do fascismo é alcançado justamente durante a Guerra da Etiópia, porque as sanções internacionais são apresentadas à opinião pública como uma tentativa de sufocar a Itália em suas legítimas aspirações. Esse é o auge, mas logo depois começa a queda. O entusiasmo que parecia universal não dura. Já as leis raciais de 1938 abalam o regime no campo do consenso. Se a declaração de guerra de junho de 1940 estimula o apetite do público italiano, as primeiras dificuldades, os primeiros reveses, ao contrário, o deprimem e fazem emergir ainda mais todas as fragilidades do regime. Um regime que gira em torno de uma única pessoa, Benito Mussolini. Só existe ele. Não há um verdadeiro mecanismo de sucessão. Não está previsto. Ninguém levanta essa questão. É claro que, em um regime desse tipo, um regime pessoal, a eventual saída do ditador, seja por perda de autoridade, por uma doença incapacitante ou por morte súbita, levaria a uma crise inevitável. O papel da monarquia dentro do fascismo é um papel complexo, porque Vittorio Emanuele III permanece formalmente como chefe de Estado, mas aceita dar um passo atrás, de delegar. E, no entanto, nesse contexto, as elites tradicionais, a começar pelas Forças Armadas, não eram fascistas, eram fiéis à monarquia. Isso ficaria claro justamente com o 8 de setembro. Os próprios industriais, por mais que estivessem fascinados pelo fascismo e por suas promessas, por mais que, em grande parte, tivessem jurado fidelidade ao regime, estavam dispostos a seguir antes de tudo seus próprios interesses, e não os desejos do ditador. Sem uma guerra, o rei poderia ter limitado gradualmente Mussolini, contando com a fidelidade das Forças Armadas e com seu relacionamento privilegiado justamente com as elites econômicas. Ele também poderia, caso tivesse o apoio de uma parte do fascismo ou de outros setores, substituir Mussolini por um governo igualmente autoritário, mas talvez mais brando, mais moderado. Quanto ao cenário internacional, uma Itália fascista não beligerante teria ficado isolada. Não teria tido um contexto como o de Portugal. Portugal, durante a Segunda Guerra Mundial, permanece neutro. Chega a ser um terreno de confronto pacífico. Pacífico só no sentido de que membros do eixo e aliados não atiram uns nos outros. Mas Portugal tem uma vantagem. Um grande império colonial, de onde pode extrair recursos preciosos, não só para não morrer de fome, mas também para saciar o apetite dos vários contendores. A Itália não tem nada disso. Sem uma guerra, a Itália teria enfrentado pressões das diferentes forças em jogo para eventualmente tomar partido de um lado ou de outro. Essas pressões poderiam ter se manifestado também através da ação de agentes secretos ou diplomatas, que poderiam ter causado crises internas ou mudanças repentinas de posição. Considerando todos esses elementos em conjunto, o fascismo provavelmente poderia ter continuado até os anos 50. Com um regime autoritário bastante estável, mas estagnado. E com o passar do tempo, isso teria levado a uma ditadura talvez um pouco mais branda, ou a uma monarquia autoritária, tendo em mente que Mussolini não poderia ser eterno. Mussolini, em 1943, quando foi deposto aos 60 anos na época, a expectativa de vida era menor do que a atual. Mas, vamos tentar imaginar. Mussolini, chegando a 1960, teria 77 anos, já teria designado um sucessor. E quem teria sido esse sucessor? E, eventualmente, esse sucessor teria sido aceito pelos outros hierarcas do regime e pela monarquia? Essa também é uma pergunta que deve ser feita. Poderiam ter havido lutas internas, lutas intestinas dentro do regime, ou então o surgimento de uma figura tecnocrática, como foi Antônio Salazar em Portugal.
já que citamos o exemplo português. Ou talvez a intervenção direta da monarquia através da Casa de Saboia, que poderiam ter convencido, como dissemos há pouco, algumas camadas do país a mudar, a virar para outro regime autoritário, mas não fascista, ainda assim de certo perfil, obscurantista, rígido, mas não mais com uma ditadura mussoliniana. Se nós olharmos também para os possíveis desdobramentos, sem a guerra, é verdade que a Itália não teria tido as devastações que teve, mas também não teria usufruído do Plano Marshall, que foi um grande impulsionador para a recuperação econômica e para lançar as bases do chamado final dos anos 50 e início dos anos 60. Portanto, o crescimento teria sido lento. A forte presença do Estado, o IRI, assim como o princípio do corporativismo, teriam tido um impacto tal que poderiam retardar ou até mesmo bloquear o crescimento das grandes empresas. E a indústria teria se mostrado muito menos competitiva nesse aspecto. Em um período em que, nos anos 50 e 60, outros países ocidentais, como a França e principalmente a Alemanha Ocidental, tinham voltado a crescer de forma constante, cada vez mais forte. Além disso, nada de boom econômico significa menos consumo de massa, menos mobilidade social, uma Itália mais rígida, mas principalmente mais pobre. Se pensarmos nos nossos anos 60, são anos em que o consumismo domina completamente. Nas casas dos italianos chegam os eletrodomésticos, chegam as geladeiras, chegam as televisões, chega o rádio que já existia, mas talvez fique ainda mais presente. Com o toca-discos, chegam outras pequenas ajudas para o dia a dia, como por exemplo a máquina de lavar, não mais mecânica, mas alimentada por energia elétrica. Chegam muitas novidades para todos, e isso significa bem-estar. Significa também explosão da cultura jovem, porque os jovens, com o bem-estar, pensam mais e têm mais possibilidades de se destacar. Dentro do fascismo, com uma censura forte, um controle contínuo e tentacular sobre a escola e os meios de comunicação e uma repressão de qualquer princípio. Se não fosse reconhecido como fascista, nada disso teria acontecido. Mas não só isso, nem teria havido a tentativa de acalmar as massas através do bem-estar. Porque tudo o que não era percebido como necessário obviamente para o próprio regime, não teria sido nem permitido e muito menos promovido. Nesse cenário, ainda teríamos algumas variáveis descontroladas, tensões semelhantes às de 68, mas talvez mais reprimidas, com uma oposição clandestina que teria se autoalimentado justamente ao se confrontar com as experiências no exterior. Uma Itália fascista nos anos 60 teria recebido um tratamento semelhante ao que foi dado à Espanha, a Portugal e depois também à Grécia após a ditadura dos coronéis. Talvez ainda assim entrasse na OTAN por estratégia, mas sempre gerando constrangimento entre os aliados. Nesse ponto, a Itália teria apenas duas opções na mesa: aproximar-se dos Estados Unidos para sobreviver em um mundo extremamente polarizado ou tentar um caminho autônomo, um terceiro mundismo, sabendo muito bem, porém, que não poderia contar, ao contrário de outros movimentos terceiro-mundistas, com a capacidade de negociação, tanto com o hemisfério ocidental quanto com o oriental, tanto com o mundo capitalista quanto com o mundo socialista. O ponto crítico, mais uma vez, teria sido a possível morte de Mussolini ou sua destituição, ou uma crise econômica. Tudo isso teria se traduzido em um alto risco de golpe de Estado ou até mesmo em um boom social extremamente tardio e prejudicial para o país. Se olharmos para os outros estados fascistas ou protofascistas na Europa que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, precisamos focar na Península Ibérica. Já falamos sobre Portugal. Vamos tentar olhar para a Espanha. Espanha, onde o caudilho, o equivalente espanhol do Duce, Francisco Franco, permanece no poder até sua morte em 1975, embora tenha organizado um estado muito diferente do italiano. Francisco Franco, ao concluir a experiência da Guerra Civil Espanhola, não restaura imediatamente a monarquia dos Bourbon, que havia sido expulsa pela Segunda República. Não. Ele inicia uma ditadura pessoal, de cunho fascista, que estabelece laços profundos com a Alemanha nazista e com a Itália fascista, mas que praticamente nunca satisfaz os desejos de seus aliados ideológicos. Franco, como dissemos, surge de uma legitimação militar.
Mussolini inicia sua ascensão como ditador a partir de um compromisso político, ao se apresentar como o homem da providência. Em um momento em que a Itália estava abalada por graves crises sociais e econômicas nos anos 20 do século passado. Na origem, o fascismo é intrinsecamente mais frágil, enquanto o falangismo espanhol se fortalece justamente através da experiência de guerra. Francisco Franco conta com um sistema mais conservador, porque tem ao seu lado amplos setores da sociedade espanhola, mais conservadores, mais retrógrados. Ele tem os grandes latifundiários, os grandes empresários, a Igreja Católica. Há muito menos ideologia e muito mais praticidade. Benito Mussolini é exatamente o contrário. O regime totalitário dele, que se baseia na mobilização de massas, que não liga para tantas instituições mais ou menos seculares, lida com elas. Mas ele sempre quer negociar de um nível superior, de um degrau acima. E isso parece quase um paradoxo. O sistema menos ideológico, que é o espanhol, no final dura mais. Se olharmos o que acontece com a Espanha nos anos 60, vemos um modelo econômico que evolui rapidamente. Não há autarcia. A aposta é cada vez mais no comércio, na abertura dos mercados. Isso provoca um crescimento, até bastante rápido. Se a Itália fascista tivesse feito o mesmo, poderia ter sobrevivido por mais tempo. Mas, permanecendo rígida, entraria em crise. Muito antes. E isso é um se. Grande como uma casa. Como eu disse, depois havia o problema da sucessão. Franco trabalha nisso com antecedência. Inicialmente, o escolhido dele é o almirante Carrero Blanco. Mas sabemos que Carrero Blanco é assassinado em um atentado da ETA. Mas o plano B de Franco já estava pronto. E, na verdade, para muitos observadores históricos, era um plano a restauração da monarquia Bourbon, que deveria ter, num primeiro momento, um papel secundário em relação ao franquismo e depois acaba se tornando necessária para a sucessão. Depois, será a própria monarquia que irá conduzir a fase de transição para o retorno à democracia. Mas isso Franco não poderia saber. Afinal, ele já estava morto. Franco, porém, tem um princípio claro: o de tentar salvar o regime primeiro através de um homem de confiança, um sucessor aceito por todo o regime. E depois, de qualquer forma, através de uma instituição que na Espanha sempre foi muito valorizada, a monarquia. O fascismo, por outro lado, nunca teve um plano claro de sucessão. Se olharmos para o conjunto dos hierarcas, não encontramos nem mesmo um que pudesse ser definido como o verdadeiro sucessor de Mussolini. Porque Mussolini, no fim das contas, era um homem do poder e da fama. Pensem em Ítalo Balbo. Ele poderia ser esse homem, mas o próprio Mussolini o envia para um exílio nada dourado na Líbia, mantendo-o longe de Roma, porque para Mussolini, Balbo era antes de tudo um rival. Apontá-lo como seu herdeiro significaria uma divisão interna no regime. E isso Mussolini não queria. Então vamos tentar fazer uma linha do tempo alternativa e ver como teria sido uma Itália fascista de 1940 até, digamos, 1970, sem a guerra. Em 1940, apesar da Alemanha nazista atacar e derrotar rapidamente a França, a Itália decide não entrar na guerra. Mussolini não se deixa seduzir pela queda da França. Ele entende que a Inglaterra ainda vai lutar por muito tempo. Isso permite ao próprio Mussolini manter o poder e reforçar o controle interno. E não só isso. A Itália, que já em Munique se apresentou como uma espécie de potência mediadora na Europa, reforça essa posição, ou pelo menos continua a se vender internacionalmente com essa reputação. Sem as crises decorrentes da necessidade de converter a produção industrial e, obviamente, dos bombardeios, a economia, embora continue frágil, reage melhor à situação. Obviamente, não existe nenhum 21 de julho de 1943 e nenhuma queda do regime. Quando a guerra termina, e termina de qualquer forma com a derrota da Alemanha, a Itália fascista emerge politicamente isolada, assim como a Espanha e Portugal, mas não está destruída e não está ocupada. As democracias ocidentais, obviamente, desconfiam do regime porque sempre viram Mussolini como o principal aliado de Hitler. Mas para evitar instabilidade em um Mediterrâneo redesenhado. No final, eles o toleram justamente porque um aliado a mais sempre é conveniente.
É uma espécie de normalização forçada das relações internacionais. De 46 a 50, que são os anos de ajuste e reconstrução da Europa. É claro que a Itália fascista deve sofrer, no nosso quadro hipotético ou o crônico, pressões internacionais para se aproximar do mercado ocidental. Então deve atenuar aos poucos a censura. Deve revisar a retórica que no passado era tão agressiva em relação ao Ocidente e que precisa ser revista. A começar pelas palavras usadas, pelos termos, para justificar também as relações internacionais a serem estabelecidas. E a monarquia? A monarquia veria a ascensão ao trono de Humberto II de Saboia, ainda porém sob o fascismo. E aqui seria preciso entender se Humberto II, que foi rei na nossa realidade por apenas um mês, o chamado Rei de Maio, teria sido um soberano condescendente em relação ao fascismo, ou mais intervencionista. Se o reinado dele teria se traduzido em algo semelhante ao que foi feito pelo pai, ou em algo mais moderno, mais aberto ao mundo. Daqui em diante, abrem-se novos caminhos. Talvez, ao se aproximar do campo ocidental, o fascismo teria que rever seus princípios, começando pela autarquia, que, sendo rígida demais, não poderia suportar uma economia do pós-guerra, quando todos os outros países europeus voltavam a crescer. Os acordos econômicos a serem feitos com o resto da Europa, com os Estados Unidos e com o Canadá, junto com um desenvolvimento industrial moderado, teriam exigido reformas. Mas essas reformas teriam impacto tanto no nível político quanto na produção industrial. Se fossem reformas radicais, é claro que o fascismo teria que abdicar, virar a página de forma clara e decidida. Caso contrário, haveria sim um crescimento, mas de forma lenta, muito lenta, e a classe média, aquela classe que serviu de amortecedor necessário para o boom econômico, teria tido um crescimento extremamente limitado. É claro que no final dos anos 50, com Mussolini já com mais de 70 anos, o problema da sucessão teria surgido. Então, nesse ponto, teríamos visto o regime e tudo ao seu redor se dividir em várias facções. Os fascistas duros e puros, aqueles que, obviamente, teriam desejado um herdeiro de Mussolini. Non romano. Aí seria preciso verificar se Bruno teria sobrevivido. Bruno Mussolini morre durante a guerra em um episódio de teste de um avião ou se teria recaído sobre Vittorio. Talvez os pragmáticos, os chamados pró-Ocidente, uma corrente na qual poderíamos incluir um Ciano ou um Dino Grandi, teriam desejado uma mudança de rumo, não uma dinastia de ditadores. A dinastia é estritamente familiar, mas uma evolução, talvez no sentido de um diretório. E então era preciso fazer as contas. De qualquer forma, com a monarquia e com todos os seus simpatizantes, também desse ponto de vista, teria sido um belo problema. Está claro que a morte de Mussolini teria sido um evento-chave na nossa linha do tempo alternativa. Quer se tratasse de morte natural, por doença ou de uma retirada voluntária, tudo isso teria colocado todo o sistema em crise de qualquer forma. Porque está claro que o partido teria buscado continuidade, que a monarquia teria tentado de alguma forma se libertar e voltar a ser a força dominante, em pleno controle, e que a economia e, sobretudo, os chamados tecnocratas teriam desempenhado um papel de destaque. Talvez teria surgido um governo, hoje diríamos de transição, quem sabe. É claro que sem Mussolini, o fascismo e de qualquer forma o regime teria que mudar de cara. E não só de maneira literal. Provavelmente teria sido um regime menos ideológico, mas mais burocrático, cada vez mais parecido com os regimes da Espanha e de Portugal, desde que tivesse uma maior abertura econômica. Aquela que, por exemplo, Portugal recusou pela teimosia de Salazar em não querer aceitar trocas comerciais com a América. E 68, o ano dos protestos, o ano de Maio francês, o ano das revoltas, o ano dos jovens. Como um regime pós-fascista teria enfrentado isso? Teria usado cacetetes, atirado nos alunos, fechado a universidade? Teria optado por uma repressão dura? Teria visto surgir de estruturas clandestinas estudantis que se juntariam aos partidos de oposição, também eles na clandestinidade? Ou teria percebido o sinal para uma nova flexibilização e se tornado algo mais moderno, mais próximo das democracias ocidentais? Esse também é um ponto de virada a ser considerado e, no final, entender qual mudança teria sido necessária. Porque,
Com os anos 70, o fascismo teria que escolher entre uma evolução controlada, como maior estabilidade, talvez com as primeiras eleições, abrindo-se ao mundo, abrindo-se à perspectiva de um pluralismo, como fez o franquismo na Espanha. Ou então uma crise profunda, uma ruptura, com protestos crescentes, com divisões internas, talvez com possíveis golpes de Estado, tanto da direita quanto da esquerda. Ou ainda o nascimento de uma monarquia constitucional, ou até mesmo o surgimento da vontade dos cidadãos de instaurar uma república, expulsando de uma só vez o que restava do regime e também o próprio rei. Enfim, na nossa Ucrânia, uma Ucrânia que não foi fácil de elaborar, posso garantir a vocês, trabalhamos bastante tempo nisso. Vimos como sim, a guerra foi um elemento traumático e decisivo para o fascismo italiano. Sem a guerra, provavelmente o fascismo ainda teria sobrevivido, mas não para sempre. Provavelmente teria durado até os anos 60, mas dificilmente além disso. Vamos aos outros dois regimes. Caem entre 74 e 75. Na Espanha, com a morte de Francisco Franco, é uma transição que se revela bastante rápida, embora marcada por incidentes. Por episódios terroristas como o da Cali de Atocha, sobre o qual falaremos no futuro aqui no canal. Ou com o episódio de que já falamos do Tenente-Coronel Tegero e seu golpe fracassado. Em Portugal, o regime cai em 1974, vítima das guerras coloniais, devido à sua obstinada teimosia, convicção da necessidade de manter o domínio nas colônias. Em um período em que todas as potências europeias negociam a independência de seus territórios anteriormente controlados. E cai, pelas mãos daquela classe que havia sido criada pelo próprio regime, a classe dos militares. O exemplo espanhol, o exemplo português, nos mostram que o fascismo não teria sido eterno, mesmo sem a guerra. O cenário mais plausível no final, como dissemos, é um meio termo. Sem a guerra, provavelmente o fascismo teria sobrevivido. Talvez teria se transformado gradualmente. Mas, depois da morte de Mussolini, teria que escolher. E diante de provas difíceis, como a de 68, e do surgimento cada vez mais forte da Europa, não teria durado. Teria desmoronado de forma controlada, talvez de forma programada, ou pior de tudo, de forma traumática. Este pequeno exercício que quisemos fazer, espero que tenham gostado. Tentamos olhar além da nossa história, além da nossa linha do tempo, para buscar algo diferente, para ver como a nossa Itália poderia ter evoluído, com o famoso bater de asas da borboleta. Que neste caso não desencadeou um furacão, mas sim levou a uma decisão diferente por parte do regime. Um regime que governou a Itália por mais de 20 anos, mas que não sobreviveu às piores escolhas. E com certeza foi melhor assim. Porque se olharmos para o que aconteceu na Espanha e em Portugal depois da guerra, com as repressões, com a impossibilidade de se expressar, com episódios às vezes até mesmo grotescos, como a possibilidade na Espanha dos opositores realizarem noites de teatro, mas não na televisão, ou então em Portugal. A possibilidade dos artistas gravarem e criarem músicas contra a política repressiva do regime, mas sem poder transmiti-las no rádio. Imaginem uma Itália dos anos 60, semelhante a essas situações que realmente vivemos. Um regime moribundo, agonizante, que luta para sobreviver mesmo após a morte do seu próprio líder, e que se mostrou incapaz de se renovar, de se adaptar, de realmente entender que o progresso humano é imparável, e que parar tudo, congelar como numa fotografia, na ilusão de viver aquele momento eternamente, bem, é justamente isso, uma ilusão. E no final as ilusões morrem, e quando essas ilusões passam, morrem. Só nos resta uma sensação, a de termos sido enganados, porque confiamos sem perceber que estávamos vivendo um mundo irreal, como esta nossa Ucrânia, enquanto o mundo real nos observa quase divertido e pensa que somos apenas tolos por continuarmos a nos alimentar de ilusões como a do fascismo. Eu agradeço a vocês, espero que tenham gostado desta nossa minissérie. Tchau, mas no final eu acabo me metendo em confusão. Espero que tenham gostado desta minissérie que quisemos dedicar, neste mês de abril,
A Guerra de Libertação. E eu marco um encontro com vocês daqui a poucos dias, no início de maio, com uma nova programação que eu e Giovanni preparamos para continuarmos nosso aprofundamento em Dentro la História.